Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Salles. Hoje é dia 21 de abril e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a santidade. Porque para você ser um cristão é necessário você ter santidade. Quando você decide servir a Jesus, quando você tem um encontro com Deus, quando você descobre quem é Jesus, é necessário que você ande em santidade. Porque sem santidade você acaba perdendo a sua sensibilidade com Deus. Porque Deus, ele é santo e não combina. Tem algumas ações que nós temos, que nós chamamos de pecado, que não combina com a natureza de Deus. O que nós cremos é que todas as nossas ações têm consequências, tanto boas, tanto ruins. E quando se trata de um pecado diante de Deus, isso pode te trazer a consequência da perda da sensibilidade, que é as pessoas que vão para a igreja e não sentem nada. Não necessariamente é necessário ter santidade no momento, mas para poder manter firme a chama acesa da presença de Deus é necessário que haja a sensibilidade. E vem através da santidade. Deus nos dá a oportunidade quando a gente tem a revelação da presença dele, quando a gente sente a presença dele, ele nos mostra um caminho que a gente deve seguir para conseguir permanecer com essa chama acesa de sentir a presença de Deus. Mas quando a gente acaba decidindo fazer as nossas vontades, a gente já tenta sustentar, mas a gente acaba perdendo essa sensibilidade de sentir a Deus como da primeira vez. Quando a gente sente a presença de Deus pela primeira vez é muito forte. E isso com o tempo pode ir esfriando. As coisas que a gente chama de pecado é o que pode e com certeza um momento vai te afastar de Deus e vai te fazer perder essa sensibilidade ao ponto de você querer sentir, mas não conseguir. Isso é o caso que acontece de muitas pessoas que acabam se deixando levar pelas vontades, querendo sentir a presença de Deus, mas não conseguindo. E elas pensam que já não tem mais jeito e acabam desistindo da caminhada com Jesus. E tem várias pessoas que falam que amam Jesus, que aceitam Jesus, mas acabam vivendo as próprias vontades e não vive, na verdade, pra Deus. Só vive dizendo que ama a Deus, mas na verdade não. Porque aquele que ama demonstra, as nossas ações mostram o quanto a gente ama a Deus. E pra você viver em santidade, também é a graça de Deus, porque se você pensar que você é forte o suficiente pra conseguir sozinho, você não consegue. Porque você vê que em você não tem nada, você vê que você é fraco. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que nasci dentro da igreja, ia pra igreja desde pequena, então eu sempre andei em santidade por conta da influência da minha família. Eu sempre tive a consciência de Jesus na minha vida e via a graça de Deus mesmo nas dificuldades. Quando eu decidi que eu queria realmente servir a Deus, Deus foi me mostrando um caminho, Deus me trouxe pra uma casa, pra um lugar que eu nem sabia onde é que era, e hoje eu sirvo a Deus, hoje eu vivo uma presença de Deus, mas estava gerando no meu coração um sentimento de que, eu sou forte. Então, pra mim, como eu cresci na igreja, é um pouco mais fácil viver em santidade, porque eu nunca experimentei nada. Eu sempre fui da igreja, então pra mim é um pouquinho mais fácil. Que alguém que sempre achou normal fazer tudo o que ela faz, mas quando essa pessoa tem um encontro com Deus e vê que isso pode afastar ela de Deus, é um desafio muito grande. Deixar suas próprias vontades pra servir a Deus. É um desafio, porque era uma coisa que você fazia normalmente, e aí você tem que parar, e é difícil parar. Era mais fácil pra mim viver em santidade. Mas acabou gerando no meu coração a sensação que eu era forte. E eu tava até pensando em gravar um vídeo. Nossa, gente, eu tenho 19 anos. Eu nunca beijei na boca. Eu nunca tive um relacionamento. Eu nunca namorei. Porque eu sou forte. Mas, como esse sentimento tava no meu coração, ano passado, Deus permitiu que eu visse que, na verdade, eu não sou forte. Eu não sou boa, eu não sou forte, eu não ando em santidade sozinha. Deus permitiu que uma coisa acontecesse. Isso que eu falei no outro vídeo, porque nada em mim é bom. Juro, nessa semana que eu tava pensando em gravar um vídeo sobre santidade, como eu era santa, tipo, como se eu conseguisse fazer essas coisas sozinha. Nessa mesma semana eu tava voltando do curso que eu tava fazendo, um curso de farmácia. Eram as 10 horas da noite. Eu tava na rua e um menino desceu junto comigo num ônibus. Ele tinha me visto, mas eu não tinha visto ele dentro do ônibus. Ele desceu no ponto que eu desci. E aí ele foi vindo, conversando comigo, pegando na minha mão. E aí ele veio e me beijou. E eu deixei. Eu vi que eu não sou forte, porque eu deixei isso acontecer. Porque isso nunca tinha acontecido comigo. Então, na verdade, eu não era forte, é porque nunca tive uma oportunidade. Eu sei que Deus permitiu isso porque meu coração tava pensando de maneira errada. Eu nunca tinha beijado antes. E eu perdi a oportunidade de dar o meu primeiro beijo no altar. Porque eu achava que eu conseguia andar em santidade sozinha, mas na verdade eu não conseguia. E na primeira oportunidade eu caí.
Uma coisa que acontece que eu realmente não entendo o porquê acontece. Eu entendo, mas uma coisa que se você é cristão e não faz sentido você não fazer. Por quê? Eu caí. A primeira coisa que eu fiz foi contar pra minha discipuladora, porque eu sou líder de célula, então é algo que eu não posso deixar acontecer. A primeira coisa que eu fiz foi contar pra ela. E aí ela me falou que acontece. A gente é falho. Tipo, isso me deu uma revelação que a gente é fraco e a gente não consegue fazer nada sozinho. Se não tivesse contado pra ela, poderia ter acontecido de novo. Mas ela falou assim pra mim: acontece como se você estivesse andando numa rua e acaba que você caiu em um buraco. Você pode até passar ali de novo e tropeçar de novo sem querer, sem olhar, mas você vai passar na mesma rua e vai cair toda vez no mesmo buraco? Ela me falou isso, que se acontecer uma vez, tudo bem, Deus tem perdão pra mim. Ele nos dá a oportunidade de não pecar de novo. Porque Ele nos ama e Ele não nos condena. Deus sabe das nossas incapacidades e Ele não nos condena. Mas Ele também pede, vai, não peques mais, porque isso pode trazer consequências ruins pra sua vida, mas Ele não te condena. Deus nos dá novas chances todos os dias. Se você reconhece que você é um pecador, porque se você não reconhece que você está vivendo no pecado e que a sua vida tá boa assim, não tem o que fazer, porque Jesus, Ele vem pros cansados e sobrecarregados, aqueles que já não aguentam mais a vida que estão vivendo. E aí Ele dá uma oportunidade de viver uma vida melhor. Uma vida com Jesus é uma vida tão leve, gente. É o que eu vivo todos os dias. É uma vida leve, é uma vida tranquila. Ainda tem desafios, ainda tem aflições, mas Jesus é aquele que nos traz conforto. Ele promete uma vida boa, uma vida próspera, uma vida alegre, quando a gente segue segundo a palavra dele. Você tem essa oportunidade de escolher seguir o caminho do Senhor, mas a decisão é sua se você reconhece que sozinho você não consegue e o que você faz pode te afastar de Deus. As suas decisões geram consequências, tanto boas quanto ruins. E as consequências das decisões e das coisas que você tem feito hoje pode ser aquilo que está te afastando de Deus, para não viver aquilo que Deus tem prometido para nossas vidas. Porque Deus tem grandes promessas, Deus tem grandes coisas. O que a gente escolhe é o que a gente vive. O que você pensa sobre você é o que você é. Eu sei que tem muita gente que acha que não tem salvação, não tem jeito, acha que não consegue sair do pecado, porque você acha que para andar em santidade, para você ser santo, você precisa fazer as coisas. Mas na verdade, quando você pensa que você é santo, que você é uma pessoa que anda em santidade, automaticamente as coisas começam a cooperar para que isso aconteça. Porque o que a gente pensa sobre nós é o que a gente vive. Então, o que você pensa sobre você é o que você é. Se você se define como uma pessoa fraca e não consegue lidar com os próprios desafios, com os próprios pecados, você vai se tornar uma pessoa fraca. Mas quando você crê que você é forte, que você é santo, que Deus já te santificou, ainda que você caia, você lembra que você é santo. É o que você pensa sobre você que você se torna. Então você não pode se diminuir, você não pode achar que não consegue, você não pode achar que a sua vida é vazia e que vai ser assim pra sempre, porque o que você pensa sobre você é o que você se torna. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você espera. Deus tem promessas para nossas vidas, a gente anda crendo que isso vai acontecer, porque assim acontece. Se você não crê que você é santificado, que você é puro, que você vai ser santo, você acaba vivendo aquilo que você pensa sobre você. Se você pensa que você é fraco, você é. Agora, se você pensa que você é forte, que você consegue, mesmo que você caia, Deus continua te amando, você acaba vivendo aquilo que Deus tem pra sua vida. E é um caminho difícil. Cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai ter os seus próprios desafios, e aí cada um vai ter a sua própria dificuldade, mas Deus tem graça para todas as pessoas. Quando a gente tem essa revelação que Deus é tão exclusivo nosso, que a gente acaba deixando de ver as coisas naturais e ver as coisas que Deus tem para nós.